Olá! A região central de grandes metrópoles costuma atrair muitos moradores e visitantes, mas durante muito tempo isso não acontecia aqui em São Paulo. Felizmente isso está mudando e agora o centro da capital paulista vive um novo momento de valorização. Quer saber como isso foi possível? A gente mostra na primeira reportagem de hoje do Mackenzie Movimento. Quando se falava no centro de São Paulo, normalmente essas eram as palavras que surgiam. Morar na região não era uma boa opção. Só que isso está mudando. Dezenas de prédios estão sendo construídos. Restaurantes e bares recém-inaugurados na região fazem sucesso. E o centro voltou a ser cenário de fotos nas redes sociais. Afinal, o que está acontecendo para gerar essa transformação? Bom, primeiro é importante ver o que aconteceu com a região nas últimas décadas. Depois de ser o coração financeiro e comercial da cidade, ela foi abandonada por empresas que buscavam novos bairros para instalar os escritórios. Outros locais da cidade, como a Avenida Paulista e a Marginal Pinheiros, começaram a se valorizar. E aí, o centro entrou em decadência. Mas só o êxodo de empresas não explica tudo. Tem outro fator importante: a forma como o centro é ocupado. Durante o dia ele é muito cheio, muito movimentado, né? Ele recebe, inclusive, o centro expandido de São Paulo, quase a população de Uruguai, né? 3,5 milhões de pessoas. Porém, qual é a parte ruim disso, a parte nefasta? Pouquíssimos moradores, ou seja, à noite e nos finais de semana o centro se apaga. Na década de 70, filmes como Desejo de Matar eram mais do que simples narrativas policiais. A história de um morador de Nova York que sai à noite para atirar em bandidos era um reflexo da decadência que a região central da cidade enfrentava. O filme poderia muito bem ter sido rodado na São Paulo da época. O que acontece com o centro de São Paulo não é muito diferente do que acontece com os centros urbanos das grandes metrópoles da metade do século XX para cá. Se a gente se lembrar, por exemplo, do que aconteceu em Paris, Londres e Nova York nos anos 60 e 70, a gente vai ver o mesmo processo de esvaziamento e deterioração. Com ações de conservação dos espaços públicos e investimento em segurança, Nova York superou a época de violência. Mas e São Paulo? Os índices de criminalidade no centro da cidade ainda não são dignos de comemoração. Mesmo assim, as pessoas estão curtindo redescobrir a região. O professor Fernando Pereira, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem contribuído com isso. Ele adora tirar fotos na área central. E antes da pandemia, costumava levar alunos nas aulas de fotografia para excursões fotográficas no local. Ficam maravilhados em ver a diversidade, né, de prédios maravilhosos, de culturas diferentes. Então é muito legal, é o brilho nos olhos dos alunos quando eles percebem esse ambiente e conseguem retratar isso, né, passar isso por meio de imagens. Esse é um dos fatores que estão trazendo mais vida para a região. Há um público jovem interessado em frequentar o centro e as regiões próximas. Uma revista fez até uma matéria sobre os novos moradores do bairro de Santa Cecília e deu nome para eles, são os Santa Ceciliers. Aliás, a maioria dos novos empreendimentos no centro atende especialmente a esse novo perfil de morador. Apartamentos menores, com preços mais acessíveis, com espaço de coworking, etc., que estão mirando neste público. É um público jovem que tem esta vocação de morar com os atrativos do centro, do lado de bom acesso ao transporte público, do lado das estações de metrô. O centro também tem uma boa quantidade de prédios antigos com apartamentos vagos. Marcel Steiner trocou a Zona Oeste pelo centro há 5 anos e não se arrepende da mudança. É muito prático, né? É tudo perto. Você pode ficar aqui sem não sair do bairro. Você se resolve aqui, tem tudo aqui. E esse é o grande segredo para a recuperação do centro. Quem está gerando esse novo momento são as próprias pessoas. É isso que está enriquecendo a vida na região. Eu morava em Pinheiros antes, e em Pinheiros é tudo muito homogêneo, né?
Então todo mundo tem renda parecida, veio de escolas parecidas, tem profissões mais ou menos parecidas, né? E aqui é muito diferente. Você tem um monte de coisa, um monte de gente de origens diferentes, de classes sociais diferentes. Os urbanistas estão usando um cardápio variado de soluções para atrair mais pessoas ao centro. Uma das ferramentas são os Projetos de Intervenção Urbana, ou PIU, que envolvem várias ações, e isso inclui ideias para reutilizar edifícios que estão abandonados. Os edifícios estão vazios, eles podem receber moradia, podem receber outros usos, mas eles são muito antigos. E muitos são tombados pelo patrimônio, justamente porque é onde a cidade nasceu, né? Então precisamos flexibilizar um pouco as regras para que o retrofit seja possível. No fundo, a grande lição que estamos aprendendo é essa. São as pessoas que levam vida a um bairro. Isso vale para qualquer cidade. Não adianta só criar shoppings ou escritórios. O que está revigorando o centro é a ação conjunta do Estado, das empresas e dos próprios moradores. Estamos recuperando a posse daquilo que é nosso, o espaço da cidade. Visitar o centro de São Paulo é você ocupar o espaço urbano a seu favor, como elemento de entretenimento, de cultura. Então, somente você visitando, ocupando esse espaço, que o próprio poder público vai se interessar em revitalizar essa área. Os urbanistas costumam sempre citar a famosa Jane Jacobs, né? A maior jornalista quase urbanista do mundo, que dizia sempre: o que dá segurança são os olhos na rua das pessoas. A pandemia da Covid-19 tem mudado os hábitos alimentares dos brasileiros. Aliás, você já parou para pensar em como tem se alimentado ultimamente? Na próxima matéria, nós batemos um papo com a nutricionista Márcia Nassif, que também é professora do curso de nutrição aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois das dicas, talvez você repense o que está colocando no seu prato. A ideia de que ter mais tempo em casa resultaria em oportunidade de se alimentar de maneira mais saudável foi colocada em xeque nessa pandemia. Uma pesquisa no Brasil mostrou que a alimentação durante a quarentena piorou, e muito, nos lares brasileiros. 43% dos ouvidos pelo estudo disseram que a alimentação durante a quarentena ficou pior ou muito pior. A professora Márcia, do curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista, explica o que costuma ouvir dos pacientes no consultório. Bom, já que eu estou aqui em casa, que eu estou nervoso, que eu não posso sair, que eu não tenho outro tipo de prazer, eu vou pelo menos comer aquilo que eu tenho vontade. E aí essas pessoas começaram a consumir salgadinhos, a consumir bolachas recheadas, outros tipos de alimentos muito ricos em sódio, gordura, fritura, e aí, sem dúvida alguma, essas pessoas acabaram engordando. O aumento do consumo de industrializados como salsichas, linguiças, embutidos de carne, doces, biscoitos recheados e salgadinhos foi expressivo entre os que reclamaram da piora na alimentação. E a razão pode estar na busca por alimentos com maior prazo de validade. As pessoas começaram a comprar alimentos que duram mais, que têm um prazo de validade maior, pensando nessa dificuldade das compras chegarem até as nossas casas, ou até para diminuir o tempo de ida até o supermercado, né? Ou ir menos vezes até o supermercado. E alimentos que duram mais são aqueles alimentos que geralmente são alimentos menos saudáveis. Mas nem tudo resultou em quilinhos a mais na balança. 52% dos confinados que foram consultados pela pesquisa apostaram no tempo livre para melhorar a alimentação e praticar exercícios. Essas pessoas que passaram a se alimentar melhor
Algumas até tiveram um certo emagrecimento, elas vão ter uma redução de risco de doença cardiovascular, de diabetes, de hipertensão. Algumas pessoas também têm nos relatado que iniciaram alguns exercícios, mesmo em casa, tipo pular corda, ou pessoas que começaram a participar de atividade física pela internet junto com seus filhos. E para não esquecer o sair comprando tudo que encontrar pela frente, a dica é antiga, mas continua valendo. Fazer uma lista de compras antes de ir ao mercado ainda é a melhor saída. Inserir nessa lista de compras alimentos mais saudáveis, então inserir frutas, inserir hortaliças, inserir alimentos ricos em fibras, como pães integrais, oleaginosas, e tentar comprar esses alimentos para terem à disposição também em sua casa. Olá pessoal, tudo bem? Nessa pandemia, enquanto não existirem vacinas ou tratamentos eficazes, boa parte da nossa contribuição é com mudanças de comportamento. Entre elas, a adesão às orientações de isolamento físico e uso de máscaras. Mas para isso funcionar, a gente precisa agir coletivamente. Mas aí vem uma pergunta, afinal, a nossa espécie é egoísta, individualista, ou ela é coletiva e pensa no bem maior? Se a gente olhar na história de outros eventos e outros desastres naturais ou outras pandemias, o que a gente observa é que apesar de alguns indivíduos terem ações individualistas e voltadas por ganho próprio, boa parte da população se organiza coletivamente. Nos estudos de neurociências, inclusive, a gente observa muito o papel de alguns circuitos, que é o que a gente chama de circuitos de recompensa, nessa valorização da ação coletiva. Nessa ilustração que está passando, vocês estão vendo uma série de áreas sendo ativadas. Essas áreas fazem parte de vários circuitos importantes, entre eles os tais circuitos de recompensa, que em geral são recrutados dando prazer em situações relacionadas à sobrevivência básica, como a alimentação, mas os estudos em neurociência social mostram que eles também são recrutados, ou seja, eles reforçam o nosso comportamento em situações de cooperação e de altruísmo. Então, faça a sua parte, ajude no combate à pandemia, aderindo às mudanças de comportamento necessárias. Elas não serão boas só para você, elas serão boas para toda a sua comunidade, todas as pessoas do seu entorno. Assim sairemos juntos e mais rápido dessa. Fique em casa, fique seguro, fique bem. Um livro que me marcou foi o livro Siddhartha, de Hermann Hesse. Esse livro é um romance que conta a história de um jovem muito inteligente, e que ele já tinha absorvido todo o conhecimento da sua cultura. E ele queria sair daquela comunidade. E os pais não o permitiam, porque ele tinha que dar continuidade à vida naquela sociedade, naquele ambiente. E ele acabou fazendo uma espécie de greve de fome. Nessa greve de fome que ele fez, ele ficou à espera de que o libertassem para poder sair à procura de novos conhecimentos. E isso acaba se realizando. Então, é um livro que me marcou muito. O programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, você pode acessar o nosso site mackenzie.br para acompanhar atividades, cursos, projetos e até oportunidades gratuitas. Lembrando que nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. E eu espero vocês na próxima edição. Até lá!